Então, gente, eu reservei aí, separei algumas questões apenas da parte específica para que a gente possa trabalhar, beleza? Eu vou deixar montadinho aqui pro gabarito. Tá no bom aqui, Tiago? Dá para visualizar para cá, aqui, gabarito, vamos lá. Gabarito. E aí, separei, gente, dentro da minha parte, 10 questões, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões aí para a gente trabalhar e rever alguns pontos que são naturalmente muito recorrentes em provas, beleza? Então, só para dar uma olhadinha aqui, tá? Dá uma oi para o pessoal, seja muito bem-vindo aí ao nosso aulão, certo? E vamos dar sequência, tá? O pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo, quem já está, vamos dar continuidade, beleza? Todo mundo com certeza já está com essas questões, o material já está disponível para vocês. Posso escrever para cá, né, Tiago? Uma boa? Massa, tá? Vamos lá. Então, gente, olho na ficha que nós preparamos. Questão de número 1, banca edília aí adaptada, certo? Como agente de combate às endemias, em uma tarde você se depara com Mévio, um senhor que está sentindo febre 39 graus a 40, que começou de forma repentina e apresentando dor de cabeça, dores musculares, dor atrás dos olhos. Fera, você pega esses sintomas aí, febre, dor de cabeça, dores musculares. Veja, ele não fala em dores articulares. Quando a gente fala em dores articulares, a gente lembra muito, só para incrementar aqui, nós lembramos muito dos casos de chikungunya, beleza? Tem alguns sintomas que eles são bem característicos de alguma doença. Dores articulares, se associa muito a chikungunya. Um quadro extremamente importante, tá? Que é característico. Mas eu tenho sintomas mais genéricos aí. Então, dores musculares, dor atrás dos olhos, febre, dor de cabeça. Provavelmente se deparando aí com um caso de dengue. Veja, primeiramente, agente de combate às endemias é o que a questão está se referindo. Lembrando que endemias são as coisas típicas daquela área, que acontecem com certa recorrência, num ponto geográfico definido, beleza? Qual é o papel básico do agente de combate às endemias? É evitar que haja uma proliferação dessas doenças. Você vai trabalhar na prevenção e controle, beleza? Prevenção e controle. Não é diagnóstico, não é tratamento, não é exame laboratorial, parasitológico. É um trabalho de caráter muito informativo, também de ação. Onde a gente tem, por exemplo, algumas atividades dos agentes de combate às endemias, que é modificação mecânica de ambiente, para evitar a proliferação de determinados agentes que transmitem doenças, como por exemplo mosquitos, beleza? Então isso é a ideia básica do trabalho aí do agente de combate às endemias. Aí vem bem, qual seria a conduta mais adequada diante do caso em tela? Gente, vamos ler as alternativas. Letra A. Deverá ser recomendado apenas a ingestão de água e repouso, dispensando a consulta médica, devendo ainda o ACE informar os moradores locais. Gente, eu sempre faço uma brincadeira quando estou nas minhas aulas, nas monitorias. Isso é uma questão que você vê, é bom senso. Isso é uma coisa de bom senso, tá? É você entender uma condição, dispensar a consulta médica para paciente doente, falso. Beleza? Letra B. Orientar o indivíduo a procurar a unidade de saúde mais próxima para um diagnóstico médico. Você não é médico, você é um agente, seu trabalho é fundamental, é fundamental, mas cada um fazendo a sua função, tá? Médico, e, se confirmada a suspeita da doença transmitida por vetor, realizar campanha para bloqueio de transmissão na área onde o paciente vive. Exatamente. É a ideia da prevenção e do controle. Primeira questão, temos aí como resposta a letra B, porém, eu vou fazer a leitura das outras alternativas para não ficar nenhuma margem de dúvidas. Ministrar analgésico. Eu já vou cortar por aí. Ó, você não pode administrar ao paciente medicação nenhuma. Isso é papel para o profissional de outra área na saúde. É o médico, é o enfermeiro que vai estar trabalhando dentro dessa
especificidade. Falso. Letra D. Realizar exames laboratoriais, o que eu falei no início. Você não pode realizar exame laboratorial, exame parasitológico. Não, você não pode. Não é seu papel. Aplicação de vacinas imediatamente, dispensando de jeito nenhum. Gente, eu queria só lembrar um ponto aí, ó. Para falar em doença, a gente tem a prevenção, tá? Para cá, pronto. Aqui tá bom. Ó, nas doenças a gente tem o que a gente fala de prevenção e o tratamento. Se o paciente está apresentando sintomas da doença, a prevenção para aquele caso já era. Prevenção é evitar de maneira prévia, é prever, é evitar que aconteçam os casos. Por exemplo, uma vacinação é uma medida de prevenção. Tratamento é o uso de medicação. Ó, medicação, repouso, hidratação, tá? Medicação. Beleza, gente? Então, características aí básicas, conceitos bem básicos. Aí eu vou só usar um exemplo com você. O paciente foi picado por uma serpente. Ele vai tomar vacina? Não, já foi picado, não é prevenção. Ele vai tomar o quê? Soro. Soro já entraria no tratamento. Beleza? Então, primeira questão, acredito que não há dúvidas com relação a essa questão. Só para acompanhar aqui, certo? Não tem dúvida, né? Tudo certinho aí. Vamos lá, vamos seguindo. Passando aí, tô tranquilo, né, gente? Passando adiante, certo? Deixa eu voltar aqui, que eu vou sempre estar fazendo o acompanhamento com vocês por aqui, tá certo? Vamos embora. Maravilha, vamos lá. Seguindo aqui, tô só dando uma olhada, beleza, gente? Vamos lá. Passando aí para a questão 2, está na tela já, Tiago? Tá tranquilo aí, pessoal? Todo mundo está visualizando? Maravilha. Ó, questão número 2. A presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica. Aí, gente, ó, eu já dei esse tópico inúmeras vezes para vários concursos, para quem vai fazer ACS e ACE. Isso é uma coisa muito batida. São os conceitos de endemia, epidemia e o conceito de pandemia. Beleza? Ó, eu sempre uso uma coisa bem didática. Endo significa dentro. Epi significa acima. Olha um conceito básico. Epiderme, acima da derme. Endoscopia, olhar para dentro. Dentro, epi, acima. Pan significa global. Pan é global. É global, beleza? Aí se liga, por exemplo, ocorreram inúmeros casos de resfriado comum no inverno em Caruaru. Caruaru se prepara para atender determinado tipo de resfriado, tá? Caruaru se prepara para atender todos os anos 10 mil casos de um determinado tipo de resfriado. 10 mil casos de um determinado tipo de resfriado. Todos os anos, esse resfriado que acontece dentro de Caruaru, naquela área geográfica, obedece aquele número de casos, está dentro da expectativa, uma endemia. No ano 2025 aconteceram 40 mil casos daquela doença naquele período, em determinada época do ano, tá? Extrapolando o número de expectativa, o número esperado. Eu estou na epidemia. E de repente as pessoas saíram, foram de Caruaru para Bezerros, Gravatá, Recife, outros estados, tomou proporções de outros estados, tomou conta do país e foi para outros continentes. Eu tenho uma pandemia, beleza? Então o que é uma pandemia? É uma epidemia de caráter global. Conceito basicão. Ó, a presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica, ó, a presença constante. Então está dentro do número de, ó,
está dentro do número de casos. Em determinada área geográfica, é um conceito de endemia. Ó, é endêmico daquela área, beleza? Tranquilidade. Eu acho que o povo já está até... ninguém respondeu aí, né? Então, mas temos aí os casos aguardados, esperados, tranquilo? Tranquilos até aqui. Uma boa. Podendo avançar. Então, temos aí primeira questão, letra D. Segunda questão, letra C. Fica de olho, fica ligado nos conceitos de epidemia, endemia, pandemia, que são muito comuns. Até porque, ó, endemia, agente de combate às endemias. Essa será a sua atividade em breve, se Deus permitir. Beleza? Olha, questãozinha aí. Questão de número 3. O ciclo de transmissão da imagem a seguir se refere a qual doença? Olha, começando, a gente tem um ciclo silvestre, que envolve os primatas, os macacos, e o gênero de mosquito Hemagogos ou sabetes, urbano, beleza? E ainda há um ciclo urbano, egípcio, beleza? Peraí, vê bem, tem um ciclo silvestre e tem um ciclo urbano. Que doença é essa? Professor, podia ser febre maculosa? Pode não. Febre maculosa é transmitida, se você quiser fazer essa anotação aí, ó, febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela. Carrapato estrela. Beleza? Febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela. Estou vendo mosquitos aí na tela. Febre amarela. Olha aí, gente. Febre amarela. A gente já tem resposta para a questão. O Edis é um indicativo aí. As pessoas dissessem, mas professor, não podia ser TUS. Beleza, gente? Então, ó, não pode ser. E a malária é o mosquito Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego. Restando para a gente apenas uma alternativa, que é a de letra B. Beleza? Febre amarela é o que a questão aborda, certo? Tranquilidade, vamos lá. Beleza, ele já respondeu aí, ó, maravilha, ele, perfeito, tranquilidade, certo? Vamos embora. Questão aí, pessoal, questão de número 4, olha só, a LV, leishmaniose, ó, leishmaniose visceral, é uma protozoose crônica, sistêmica, caracterizada em humanos por febre de longa duração, perda de peso, astenia e adinamia. Esses dois termos aí, astenia e adinamia, estão relacionados à fraqueza muscular, perda de vontade de fazer as coisas, a perda de mobilidade, aquela leseira, aquela prostração, estão relacionados ao termo de astenia e adinamia. Inclusive, até alguns autores colocam como ou astenia ou adinamia. Beleza? E anemia. Anemia, gente, eu queria abrir aí um ponto. Ó, anemia, uma redução do número de células sanguíneas vermelhas, entre outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. A estratégia de controle dessa endemia, as estratégias de controle dessa endemia estão centradas no diagnóstico e no tratamento precoce dos casos humanos. Na redução da população de flebotomínios, esses flebotomínios, ó, estão no grupo dos mosquitos pertencentes à lutzomia, certo? Lutzomia é o gênero desse mosquito aí, transmissor da leishmaniose. Beleza? Eu vou fazer um detalhezinho aqui. Eu estou aí especificamente falando da leishmaniose visceral. Vamos tentar entender de uma maneira prática. Ó, nossas vísceras estão aqui. Ó. As vísceras estão aqui. Essa leishmaniose visceral vai atacar órgãos viscerais. O que é que a gente tem aqui? Tem o fígado, tá? Tem o baço. Ou seja, são órgãos viscerais. Como esse parasito, que é um protozoário, se você quiser fazer essa anotação aí, ela é extremamente importante. Esse parasito é um protozoário
ele ataca fígado e baço, causando hepatoesplenomegalia. É um inchaço de fígado e baço. Então, na leishmaniose visceral, tem uma condição chamada hepatoesplenomegalia. Eita, ficou bem apertadinho, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. Hepato, fígado. Faltou ainda aqui, ó. Hepatoesplenomegalia. Fígado, baço, megalia, crescimento. Crescimento de fígado e baço. Por atacar o fígado, é uma doença extremamente agressiva. Como colocado aí, em torno de 90% dos casos evolui para óbito. Então é uma doença muito agressiva, tá certo? E também ataca cães. Eu estou dando uma olhada aqui, tá? Pronto. Nenhuma pergunta até o momento, eu vou avançando, beleza? Aí vê só. Doença extremamente agressiva, tá? Que tem as formas de controle e também existe a prevenção. Controle e prevenção, tá? Controlar a doença, tá? O que você vai fazer para controlar? Você vai tratar o paciente, apesar do tratamento não ser 100% de resultado positivo, tá? Tem uma forma que é muito triste, mas de eutanásia com os animais, certo? Uma vez que o cãozinho é doente, ele pode estar suscetível ao ataque de mosquitos. Mas vamos lá, vamos seguir com a questão. Então, quando não está, eu vou voltar para anunciar, tá? A leishmaniose visceral é uma protozoose crônica sistêmica caracterizada em humanos por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, entre outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. As estratégias de controle dessa anemia estão centradas no diagnóstico e no tratamento precoce dos humanos, na redução da população de flebotomíneos, que é o mosquito pertencente a esse gênero aqui, tá? Na eliminação dos reservatórios e nas atividades de educação e saúde, naturalmente. Na análise desse tema, acerca das medidas de prevenção e controle da leishmaniose visceral, assinala a alternativa correta. O uso de repelentes e mosquiteiros, quando exposto ao ambiente, você passou ali o repelente, habitualmente, deixa eu voltar. O uso de repelentes e mosquiteiros, quando exposto a ambientes onde os vetores habitualmente possam ser encontrados, é uma das medidas de controle. Isso é controle, gente. Você não vai estar controlando a doença usando o repelente. Isso é uma atividade de prevenção. Mas os mosquitos vão continuar ali. Então, o que seria uma forma de controle? Evitar a proliferação do mosquito. Estou controlando a doença. Se eu estou usando o repelente, eu estou usando uma forma preventiva. Então, se liga nisso. A prevenção e o controle. Beleza? Tranquilidade. Ó. Ô, Eli, não pode ser. Percebeu? Entendeu por que aí, Eli? Se eu estou usando o repelente, eu não estou fazendo o controle da doença. Eu estou me prevenindo. Aí, vamos lá. Letra B. Para evitar riscos de transmissão, o manejo ambiental, para evitar risco de transmissão, quem é que transmite? É o mosquito. O manejo ambiental, vou mudar o ambiente, com limpeza de quintal, terreno, pode alterar as condições do meio, que propicia o estabelecimento de criadouros para formas imaturas do vetor. Ei, gente, olha que massa. Para evitar riscos de transmissão, eu estou querendo evitar, é uma prevenção. Se eu faço a modificação ambiental, eu estou evitando a proliferação do mosquito. Eu estou fazendo uma medida preventiva, beleza? Medida preventiva, presta atenção, tá? Que vai fazer com que eu tenha também como resultado o controle da doença. Beleza? Tranquilos? Letra C, L, tu colocou aí, vamos para C. Como medida de controle, recomenda-se a poda de árvores, a fim de diminuir o sombreamento do solo e favorecer as condições de desenvolvimento. De jeito nenhum. Letra B, a resposta. Letra B, como eu coloquei para vocês. Tá certo? Até porque, como medida de controle, recomenda-se a poda das árvores a fim de diminuir o sombreamento do solo e favorecer... Não, de forma alguma. Você tem outras medidas para evitar a proliferação do mosquito, que é uma medida mecânica, com relação à eliminação dos criadouros. Beleza? Então, vamos passar para a questão 5 agora, tá? Beleza, vamos lá, vamos para a questão 5. Questão de número 5. Mesmo com a aprovação do uso de vacinas contra a dengue pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
o registro de casos tem aumentado bastante em vista disso. Campanhas preventivas estão sendo difundidas com o intuito de controlar a transmissão da doença, bem como da proliferação do mosquito transmissor desta grave virose. Nesse sentido, são utilizadas as seguintes medidas de prevenção. É isso, veja, eu quero saber aí, das medidas que são adotadas, são citadas aí nas alternativas, qual é a que não conduz com a prevenção para a dengue. Vamos lá. Para a prevenção da dengue, é eficaz eliminar possíveis criadores como garrafas, potes, pneus, latas e outros recipientes? Uma vez que todos esses pontos indicados na alternativa A, eles são potenciais criadores para o mosquito. Então ele quer aqui não ele quer o exceto. Beleza? Quem quiser acompanhar aí, vai colocando, tá? Bota aí a alternativa. Essa tá fácil. Colocar telas nas portas, janelas e basculantes, com certeza. Também é uma medida, mas ele quer que não Uma vez que você faz isso, você evita o contato do mosquito. Beleza? Usar mosquiteiros para cobrir camas, redes e berços. Gente, usar mosquiteiro para cobrir camas, redes e berços estão evitando que o mosquito entre em contato com o indivíduo. Também lembrando que é certo. Esse negocinho de exceto, às vezes o cara se atrapalha, viu? É bom até você, mesmo tá em negrito, é bom você dar aquela grifada, porque ajuda muito na identificação. Cobrir caixas d'água, como diz na letra D, cobrir caixas d'água, reservatórios e piscinas. Se eu tenho essa atitude de evitar que o mosquito entre em contato com água limpa e parada, e eu quero fazer uma observação para essa história da água limpa e parada, é que uma vez eu coloquei uma questão numa prova, estava dando aula para uns alunos, coloquei uma questão que dizia assim: é encontrado água numa vasilha no quintal de casa. O mosquito vai, pousa na água, faz a ovoposição, deposita os ovos e a proliferação de larvas. E o aluno disse que era falso. O que ele dizia? Professor, a água na vasilha lá no quintal de casa não é uma água limpa não. Eu não bebo essa água. Veja que tem uma diferença entre água limpa e água potável. Beleza? Quando a gente fala em água limpa, né, é aquela água que não está lodosa, que não está naquelas condições extremas, tá? Mas eu não estou me referindo necessariamente à água potável, beleza? Então, cobrir caixas d'água, reservatórios, piscinas, são medidas preventivas com relação ao mosquito vetor transmissor da dengue, beleza? E aí, só sobrou pra gente a letra E, ninguém quis responder, né? Ó, vamos lá. Lavar as mãos, ingerir bastante líquido e fazer exercícios físicos regularmente. Gente, lavar as mãos é uma medida preventiva para várias verminoses, protozooses, bacterioses, tá? E ingerir bastante líquido é para evitar uma desidratação, um quadro severo, um desequilíbrio hidroeletrolítico, mas que não tem relação direta. Ingerir água vai ser bom para, eu diria até assim, é uma forma de tratar sintomas em várias doenças. Você vê, por exemplo, muitas viroses. Como é que se faz o tratamento? Como não tem medicação específica, alimentação, hidratação e repouso. Fazer exercícios físicos regularmente também não tem nenhuma relação de prevenção com relação à dengue. Dessa maneira, nós temos como resposta a letra E. Beleza? E aí, podemos ir para a questão de número 6. Aí, pronto, beleza. Daniela tinha colocado aí, o Edmilson também tinha colocado, perfeito, vamos lá, vamos seguindo. Ó, questão 6, baseada nos conceitos, ó, que a gente já trabalhou aqui, ó, tá aqui pontuadinho, bonitinho, numa boa, para você fazer a identificação. A, tracinho, se dá quando uma doença tem recorrência em uma região, ó, recorrência em uma região. Mas sem aumento, ó, está dentro do número de casos significativos da doença. Ou seja, o problema se manifesta com frequência e segue um padrão relativamente estável que prevalece. Deixa eu ver se o povo já vai responder essa. Olha, eu não vou avançar não, vocês não responderem essa, viu? Vamos lá, essa aqui tá moleza, né? Ó, a palavra que completa corretamente a lacuna é, gente, quantidade de casos esperados dentro de uma determinada área seria o quê? Bora? Vamos lá? Endemia, né? Quem respondeu foi Ellen, beleza, Ellen.
Ela não assiste as aulas lá da monitoria, né, Ellen? Você está lá presente. Então, nós temos aí a letra B. Como... Eu queria só fazer uma observação, gente, antes de avançarmos, tá? Ó, virose. Viroses são diversas, tá? Inúmeras, com as mais variadas formas de transmissão. Endemia é o conceito trabalhado. Epidemia, a gente já tinha visto. Pandemia e infecção. Um quadro infeccioso é uma resposta do organismo à invasão por um micro-organismo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. É um quadro de infecção que não está sendo descrito pelo enunciado da questão. Beleza? Então nós temos uma condição. Foi a Helen, né? Isso. Colocou aí já a sexta, já vamos ter a resposta. Letra B. Então, pode avançar, Tiago, para a próxima questão. Questão aí de número 7. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a diferença entre endemia e epidemia? Olha, gente, é o seguinte, vê. Eu coloquei isso aí porque são temas realmente muito batidos. E a gente sabe que é aquela história. Uma questão, ela é responsável pela eliminação do aluno de um concurso. Então tem tipo de questão, gente, que o aluno ele não pode se dar o direito de errar. Você tem a maior obrigação de fazer aquela questão. Você tem que acertar de todo jeito. Não dá para errar, tá? Então, fiquem atentos, certo? Vamos lá. Sétima questão aí, ó. A epidemia se caracteriza pela incidência em um curto período de tempo de grande número de casos de uma doença, ao passo que a endemia se traduz pelo aparecimento de menor número de casos ao longo do tempo. E aí? Verdadeiro ou falso? Alguém já respondeu? Olha, epidemia tem um curto intervalo de tempo e um grande número de casos, acima do esperado. Ao passo que a endemia se traduz pelo aparecimento de menor número de casos ao longo do tempo. Porque, veja, a gente vai usar o conceito aí geográfico. Determinada, malária, por exemplo, é uma doença endêmica da região amazônica. A gente sabe que vai ter aquele número de casos ao longo, naquelas determinadas épocas do ano, com repetição, certo? E tem aquele período lá que se estende. É isso, gente. Isso é o que caracteriza uma endemia. Beleza? Então, exatamente, Ellen. Resposta para a questão, a letra A. Conceito aí, mas vamos lá, deixa eu só dar uma lida nas demais alternativas. Uma endemia é caracterizada por uma doença que afeta várias regiões do mundo. Respondam para mim, se ataca várias regiões do mundo é global. Se é global é uma pandemia, beleza? Falso, letra B. Uma endemia é uma situação em que a doença é transmitida por vetores, enquanto uma epidemia ocorre principalmente, a transmissão não interfere no quadro, na caracterização. Se é epidemia, se é endemia, se é pandemia. Falso. Uma endemia é uma condição de saúde pública que afeta principalmente áreas onde não importa. Não importa. Letra E. Uma endemia refere-se à disseminação de uma doença em nível nacional. Peraí, uma endemia em nível nacional em um curto período. Não. Falso. Ó, enquanto uma epidemia é exclusiva predominantemente em áreas específicas. Ei, uma pandemia, a gente pode dizer que é uma epidemia só de caráter global. Beleza? Tranquilidade? Beleza, ótimo. O pessoal está acompanhando. Uma boa aí. Maravilha. Tranquilidade. Pode avançar, para a questão aí de número 8. Gente, outro ponto aí muito batido, que são as formas de controle vetorial que a gente vai encontrar aí nessa questão. Vamos lá, fazendo a leitura na questão 8, com muita calma. É isso que você deve apresentar na hora da resolução das suas questões, beleza? De acordo com as diretrizes nacionais do Ministério da Saúde para prevenção e controle de epidemias de dengue, em períodos não epidêmicos, vários métodos podem ser utilizados rotineiramente para o controle vetorial da doença. Alguns deles são executados nos domicílios, pelos próprios moradores e complementarmente, agora sim, pelo agente de combate às endemias. Diante dessas informações, a cidade alternativa que contém métodos rotineiros de controle vetorial da dengue.
Vamos lá, controle mecânico. O que é o controle mecânico? O controle mecânico é aquele controle que você vai chegar no ambiente, você vai fazer as modificações. Você vai tirar prato de planta, você vai tirar garrafa PET, vai tirar pneu, vai tirar calhas, tudo que tiver relacionado, vai cobrir o tanque, vai cobrir a piscina, tá? Vai evitar deixar formas de reservar água descobertas. Então todas essas modificações que você realiza estão dentro do controle mecânico. Quem comprou o curso já lá assistiu essa aula e está lá bem definido, inclusive com teoria e questões, beleza? Maravilha. Vamos embora, vamos seguindo. Ó, controle biológico. Vamos lembrar, gente, isso pode ser uma questão da prova de vocês amanhã. Controle biológico, controle que tem vida. Eu vou usar um fator vivo para controlar o vetor. Pensa comigo. O mosquito da dengue, por exemplo, ele vai pousar na água e colocar suas larvas. Se eu botar um peixinho aqui dentro da água, o peixe come a larva. Quem está comendo a larva? É o peixe. O peixe é um ser vivo que está fazendo um controle biológico. Posso usar bactérias modificadas geneticamente em laboratório para infectar vetores. Posso usar fungos. Depende muito do agente transmissor daquela determinada doença. Então, controle mecânico, eu modifico o ambiente. Biológico, eu uso o ser vivo. Controle legal. Fulano de tal tem uma casa no bairro X, na cidade tal, e aquela casa está fechada, mas os vizinhos começaram a perceber que teve um grande aumento do número de casos de uma determinada doença, veiculada a um vetor que se desenvolve em águas paradas. Por exemplo, ficou uma piscina ali por muito tempo, a casa está fechada, e a Secretaria de Saúde procura o proprietário e ele não permite que a equipe adentre naquele imóvel. O que é que se faz? Controle legal. Vai procurar a justiça, receber um mandato que permita entrar no ambiente, e se tiver lá que vai ser quebrado, a pessoa vai ter poder de polícia, vai entrar e vai, acobertado pela lei legalmente, e vai executar todas as medidas necessárias para evitar a proliferação daquela doença. E o controle químico, esse é fácil, estou só olhando aqui, tá? Ó, e outra, se a gente observar, beleza, tem um caráter muito para a ACE, mas se você ficar ligado também na ideia de prevenção, beleza? Isso aí vai servir para vocês, com certeza, certo? Conhecimento nunca é demais, ajuda significativamente, tá? Aí veja, e o controle químico é o que a gente conhece, é o uso de larvicida. Quando você bota aquele remédiozinho lá na água, ou adulticida, pulverizando. Presta atenção nisso. Adulticida, que mata o adulto, pulverizando. Larvicida, que mata a larva dentro da água. Beleza? Então nós temos aí, ó, já tem resposta. Letra A para a questão, certo? Onde eu tenho controle mecânico, biológico, legal e químico. Aí só para a gente dar uma lida, ó, controle social. Controle ambiental, controle estatístico, eles usaram aí termos que não são nem trabalhados dentro da nossa perspectiva para ACS e ACE. Tiago, pode avançar para a questão de número 9. Vamos lá. Algumas doenças ficam mais evidentes em alguns setores ou mesmo em áreas reincidentes. Mas existem cautelas e aplicabilidades eficazes adotadas pelo ACE, pelo Agente de Controle de Endemias. Entre as doenças em tela, assinale a alternativa correta. Olha lá. Leptospirose. Eu vou dar uma geral. Leptospirose é uma bactéria, Leptospira interrogans, que é transmitida pela urina do rato. Beleza? Ó, atenção. Dengue, mosquito. Cólera, água contaminada. Dengue é uma virose, cólera é uma bacteriose. Tétano, não pense tétano apenas como metais enferrujados. São objetos contaminados com a bactéria, que é o Clostridium tetani, tá certo? E diarreias são veiculadas pelas águas muito poluídas. Gente, tétano com água poluída é brincadeira, né? Falso. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a rubéola, caso a primeira AIDS,
a segunda, rubéola, uma outra virose, e a sífilis, uma bacteriose, perdão, não comprometem o desenvolvimento fetal, claro, gente. A AIDS pode ser transmitida para o embrião, certo? Principalmente no parto, no feto, no caso, tá? A rubéola, a sífilis, peraí, congênita, não compromete, tem um detalhe, peraí, gente, a síndrome de imunodeficiência adquirida, a rubéola sim, pode causar problema, mas a AIDS não. Por quê? Porque normalmente, se liga nisso, no parto já não é mais feto, é recém-nascido. Então a AIDS não é passada pela barreira placentária, presta atenção, a AIDS não é passada pela barreira placentária, então não vai comprometer o desenvolvimento fetal. A rubéola pode causar problemas neurológicos, a sífilis também, certo? Mas a primeira não. Então, falso, letra B. A malária, a esquistossomose e as leishmanioses são comuns em áreas pouco saneadas e sem atendimento à saúde coletiva. Veja, você pode ter atendimento à saúde coletiva e pode ter essas doenças. Uma coisa não está diretamente relacionada à outra. A poliomielite, a doença meningocócica, as meningites e a tuberculose afetam os sistemas nervosos. Tuberculose no sistema nervoso pode atacar o sistema respiratório, pode atacar ossos, pode atacar intestino, mas sistema nervoso não. E a letra E, a raiva, a hidrofobia, transmitida por cães. Veja, já tinha explicado isso para vocês. Hidrofobia. Isso é um termo que não é muito adequado, apesar de que se usa. Não é a única resposta para a questão. Mas veja, hidrofobia fala em medo de água. Porque o pessoal, quando via um cão com raiva, que ele olhava para a água, o cão ficava irritado. Mas não é porque ele estava com medo da água, não. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando o vírus ataca a faringe, o sistema nervoso, ele vai passar por nervos que vão inervar a faringe. Então essa musculatura da faringe trava. Se essa musculatura da faringe trava, o animal não consegue beber água. Por isso que ele fica com aquela cialorreia. O pessoal diz que ele está com a boca espumando. Não está. Ele está escorrendo a saliva que ele não consegue engolir. Beleza? Mas tudo bem. A gente não vai invalidar porque tem uma hidrofobia, até porque se usa. Não sendo adequado, mas se usa. Transmitida por cães e gatos não vacinados e contaminados, afetam o sistema nervoso central da pessoa, causando sequelas irreversíveis e, na maioria dos casos, a morte. Pouquíssimos foram os casos que não evoluíram para óbito. Então, resposta para a questão letra E. E vamos aí passar para a nossa última questão. No que diz respeito às características das endemias, epidemias, pandemias, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Olha lá, número 1, endemia. Dentro do número de casos naquelas épocas do ano, são doenças que aparecem muitas vezes recorrentes, mas que não extrapolam o número de casos. Epidemia é quando a doença ela ultrapassa aquele número de casos. E pandemia quando ela tem uma característica global. Vamos lá. É uma doença que ocorre apenas em determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Número 1. Já tem resposta, mas deixa eu ler o restante. Segundo parênteses, é quando uma doença ultrapassa as fronteiras de uma nação, vai para outros países, então tem caráter global, sendo uma pandemia. Aí seria 3. E sobra a ocorrência em comunidade ou região de casos da mesma doença, ultrapassando a incidência esperada, seria a epidemia. Letra C, a resposta para a questão. Tá? E é isso. Trabalhamos aí bem, conceitos que são bem recorrentes, certo? Torço para que vocês amanhã detonem, façam uma grande prova, tenham um bom resultado. Curso maravilhoso, cargo maravilhoso aí, o Cargos, Agente de Saúde e Endemias. A gente tem indicado muito as pessoas fazerem prova para esses cargos, porque elas trazem uma segurança, um salário legal, tá? E o trabalho é de fundamental importância e muito reconhecido.